Buenos dias, muitas graças, sim. Buenos dias a todos meus amigos da América Latina, bom domingo. Sim, bom domingo, profe. Bom domingo, professor René, aqui é a pessoa que faz a tradução simultânea, sim, das palavras que não tenho conhecimento. Bom domingo para todos vocês. Agradeço por a oportunidade. A América Latina, de mais uma vez, estamos juntos para estudar a enseñança Seichonoye. E hoje vamos estudar o livro Guia para uma Vida Feliz, capítulo 16. ¿Sí? Levante bem alto su ideal. Esse será o tema do dia de hoje, para que nós outros podamos compartilhar informações da enseñança Seichonoye. Pero, como estamos iniciando nossas atividades, neste momento, vamos fazer uma oração. ¿Sí? Vamos utilizar o livro Mis Orações. Já que vamos falar de levante bem alto su ideal, vamos fazer uma oração que habla, é a oração para eliminar o complexo de inferioridade. Porque nós outros temos conhecimento que o complexo de inferioridade, ele pode impedir com que nossos objetivos, nossos ideais, possam se concretizar em nossa vida. Então, vamos fazer a oração para eliminar o complexo de inferioridade. Assumir posição de oração, por favor, e acompanhe mentalmente a oração. Oração para eliminar o complexo de inferioridade. Como sou filho de Deus, sou excelente em todos os sentidos. Em la essência, sou dotado de capacidade infinita, de sabedoria infinita e del amor infinito. Por lo tanto, donde quiera que eu esté, nada é impossível para mim. Minha essência também se manifesta cada vez mais nitidamente no mundo concreto. Minha essência também se manifesta cada vez mais nitidamente no mundo concreto. Como sou filho de Deus, sou excelente em todos os sentidos. Em la essência, sou dotado de capacidade infinita, de sabedoria infinita e del amor infinito. Por lo tanto, donde quiera que eu esté, nada é impossível para mim. Minha essência também se manifesta cada vez mais nitidamente no mundo concreto. Muitas graças, muitas graças. Deshacer, posição de oração. Graças, meus amigos, nós vamos falar de levante bem alto su ideal. Sim, mas antes, abraço para todos meus amigos, sim? Para meus amigos de Argentina, de Colômbia, meus amigos de Chile, de México, de Paraguai, de Uruguai, de Panamá, sim? Meus amigos de Peru, todos meus amigos que estão participando, todos nossos amigos sim, que estão participando desta conferência, sejam bem-vindos a mais esta atividade de Seichonoye para Iberoamérica e África Latina, sim? E abraço especial para minha madre argentina, não pode olvidar, sim? Tenho sempre que falar de minha madre maravilhosa argentina, professora Marcela Tamac. Abraço para você e para seus familiares. Sim? Vamos estudar. Já que vamos estudar sobre Levantem bem alto su ideal, livro Guia para uma Vida Feliz, nós realizamos neste momento a oração para eliminar o complexo de inferioridade. Então, vamos mirar uma explicação de Maestro Masaharu Taniguchi sobre a oração para eliminar o complexo de inferioridade, para que nós podamos compreender melhor o tema levante bem alto su ideal. Maestro habla assim: o complexo de inferioridade obstaculiza o desenvolvimento das potencialidades do homem. Quando uno se sente inferior, não alcança grandes triunfos na vida. Já que vamos falar de ideais, por mais que eu tenha meus ideais, por mais que eu tenha objetivos maravilhosos, grandiosos, para que possam se concretar em minha vida, se eu me sinto inferior a outras pessoas, eu estou criando um obstáculo para que meus objetivos possam não se concretar em minha vida. Por isso que é importante eliminar o complexo de inferioridade. Mirar a si mesmo como filho de Deus. Maestro continua falando. É necessário eliminar o complexo de inferioridade, deixando-se de sentir-se inferior. Em realidade, todo homem é filho de Deus.
Por lo tanto, em nenhum lugar do universo existe alguém que seja inferior. Todos nós, eu, vocês, professor Reinel, todos nós somos a própria vida de Deus. Somos hijos de Deus. Se todos nós somos hijos de Deus, não existe uma pessoa que é inferior. E aí, maestro habla, o complexo de inferioridade só existe em la mente. Decididamente, niegue todos os pensamentos de inferioridade relacionados a seus defeitos, pontos débiles, limitações, desarmonias, etc. Não se olvide de que você é hijo de Deus, hijo del Todo-Poderoso, que tem força infinita. Somos a própria vida de Deus. Nascemos para a saúde, a felicidade, a prosperidade. Sim, como hijo de Deus, tudo já foi donado para todos nós, todas as coisas boas. Pero se eu tenho em minha mente complexo de inferioridade, eu me sinto inferior às outras pessoas, eu sinto que eu não sou merecedor da felicidade, eu não sou merecedor da prosperidade, eu não sou merecedor da alegria. Este pensamento impede com que as graças de Deus se manifestem em minha vida. Sim? Pero não é Deus que está impedindo com que as graças se manifestem. É minha própria atitude mental negativa, equivocada, que está impedindo com que as graças de Deus se manifestem em minha vida. Já que vamos falar de levante bem alto seu ideal, o primeiro ponto mais importante é o alicerce. Eu sou hijo de Deus, perfeito e maravilhoso. Maravilhoso, nasci para a saúde, a felicidade, a prosperidade. Sim? Eu tenho que adquirir, eu tenho que obter esta convicção. Por isso que é importante a leitura de livros. Quando o professor Fernando habla de minhas orações, guia para uma vida feliz, estamos incentivando a todos nós outros, adeptos de Seitianoye, a criar o hábito de ter contato com palavras de la verdade todos os dias. Porque quanto mais eu tenho contato com palavras de la verdade, mais eu vou purificar meu subconsciente de conceitos equivocados do passado e, ao mesmo tempo, fazer com que se manifeste a convicção de que eu sou hijo de Deus. Quando o maestro habla, levante bem alto seu ideal, ideal significa objetivos, ideal significa o que você deseja a ser presente em sua vida. Sim? Quais são os objetivos que você deseja com que se concretize em sua vida? Qual é seu ideal nesta vida? O que você deseja alcançar? Claro, falando de la enseñanza Seitianoye, maestro é maravilhoso quando ele habla. La missão do ser humano é manifestar a vida de Deus. A missão de professor Fernando, a missão de todos vocês, professor Reinel, é manifestar a vida de Deus em seus actos, pensamentos e palavras. Maestro habla, página 156. Maestro habla assim: quanto mais suba, mais amplo será seu campo visual. Não há nada mais alentador que a segurança de que cada passo se aproxima a seu objetivo. Aunque esteja escalando a falda de uma montanha, ou seja, aunque esteja abaixo, deve continuar subindo passo a passo, com a esperança de chegar a la cima e poder divisar bello paisaje. Nada estimula mais o entusiasmo por la vida que essa esperança. Não importa o trabalho ou o estudo ao qual se dedique neste momento. Lo mais importante é não perder a esperança de que o trabalho deste momento lo llevará infalivelmente a la ascensão. Maestro habla de entusiasmo. Maestro habla de, mesmo que você tenha grandes objetivos, pero se você não busca, não decide se dedicar, a ser com que o melhor se manifeste em seus actos, pensamentos e palavras agora, se você não atua desta maneira, você pode estar criando dificuldades para alcançar seus objetivos. Sim? Seu trabalho,
a escola, seus familiares. Dedique-se da melhor forma possível. ¿Sí? Tem que fazer o melhor para seus padres, fazer o melhor para seu trabalho, para seus amigos da escola, para a escola, porque quando você faz o melhor, se dedica 100%, sim, profe? 100%, significa que você está se aproximando cada vez mais de seus objetivos. Não tenha mente que reclama, mente insatisfeita com o trabalho atual, mente insatisfeita com o ambiente de sua casa, mente insatisfeita com as coisas que estão se manifestando em sua vida. A insatisfação, ela impede com que as graças de Deus se manifestem em sua vida. E aí, por mais que você tenha grandiosos ideais, se em seu coração, em sua mente, se manifesta esta insatisfação, é importante que você tenha conhecimento de que você tem um grande ideal, pero a atitude mental é equivocada, a mente insatisfeita, não hace com que você se acerque de seu ideal, mas que você esteja mais lejos de seu ideal. Por isso que Maestro Alba, Seichunoye é uma enseñanza aplicada, ¿sí? Eu, você, nós temos conhecimento de que somos a própria vida de Deus, pero o mais importante é transformar o conhecimento em la acción, ¿sí? Esta convicção de que nós somos hijos de Deus tem que se manifestar na maneira como eu penso, na maneira como eu hablo, da maneira como eu actuo. Porque desta forma eu estou me aproximando cada vez mais de mis ideais. Este capítulo 16, Maestro, ele apresenta algumas sugerências, ¿sí? Quando ele habla, levante bem alto seu ideal, pontos importantes que nós devemos poner em prática em nossa vida para que podamos concretar nossos ideais. E aí, Maestro cita pontos que são extremamente importantes, pontos negativos que não podem se manifestar em nossa vida, pero a postura mental positiva também, Maestro cita, sim, postura, maneira de actuar positivamente para que podamos alcançar nossos ideais. Página 156. Vamos transmitir para todos vocês, sim. Quando se habla de levante bem alto o seu ideal, a atmosfera é muito importante, sim? Qual a atmosfera que você emana para todas as pessoas? Qual a vibração que você emana para todas as pessoas? Quando você chega em um ambiente, é uma atmosfera de alegria, de convicção, de uma pessoa que é um vencedor na vida? Ou a atmosfera de uma mente insatisfeita, de uma pessoa triste, uma pessoa que não está muito contente com as coisas que estão se manifestando em sua vida? Por isso que Maestro fala assim, é importante se dedicar 100% ao que hace neste momento, com alegria e felicidade. Quando se tem alegria e felicidade, estamos nos aproximando cada vez mais de nossos ideais. Pero, se eu manifesto a insatisfação, a tristeza, a raiva, sim, eu estou me colocando mais distante de meus ideais. Ter conhecimento de que somos filhos de Deus significa viver como filho de Deus. E isso é o mais importante para nós outros. A vezes, estamos aqui com os amigos da América Latina. Tem pessoas que têm conhecimento de que são filhos de Deus, pero o conhecimento não se transforma em convicção. E aí, conhecimento solamente não vai cambiar nossa vida. Não vai fazer com que nós outros podamos alcançar nossos objetivos. O conhecimento tem que se transformar em convicção, em fé, certeza, conscientização. Porque é desta forma que vamos cambiar a maneira de actuar, a maneira de pensar, a maneira de falar. E aí, quando passamos a actuar como verdadeiros filhos de Deus, automaticamente criamos as condições mentais para que nossos ideais possam se concretizar
em nossa vida. Vamos estudar. Guia para uma vida feliz. ¿Sí? Primeira sugerência, primeira observação de maestro Masaharu Taniguchi. Se você deseja alcançar seus ideais, maestro habla, abandone o hábito de imaginar lo peor. Abandone o hábito de imaginar lo peor. Imagine uma pessoa que deseja com que seus ideais se concretizem em sua vida, que tem grandiosos ideais, pero é uma pessoa pessimista. Sempre que imagina as coisas de maneira negativa. ¿Sí? Eu creio que não, eu creio que é muito difícil, que eu possa alcançar meu objetivo. Por mais que meu objetivo seja maravilhoso, por mais que meu ideal seja grandioso, por mais que meu ideal seja um ideal para levar felicidade a muitas pessoas, eu creio que é muito difícil. ¿Sí? Eu não tenho posses, eu sou uma pessoa pobre, eu não tenho capacidade. Se você deseja alcançar seus ideais, tem que abandonar o hábito de imaginar lo pior. Se você pergunta para uma pessoa de 7 anos como está sua vida, a melhor resposta da pessoa de 7 anos é: minha vida está cada vez melhor. Minha vida está cada vez melhor. Essa é a resposta de um verdadeiro praticante de Seiichi no Ie. Agora imagine uma pessoa que tem o hábito de imaginar sempre o pior. E aí você pergunta para ela como está sua vida. E aí ela habla: profe, toma assento nesta silla que eu vou falar de todas minhas tristezas, minhas dificuldades, minhas amarguras, porque minha vida está malo. A atmosfera que emana dessa pessoa é uma atmosfera negativa. E por ser uma atmosfera negativa, automaticamente, como o mundo é reflexo de meus pensamentos, esta pessoa não percebe que por mais que ela tenha ideais maravilhosos, grandiosos, se ela sempre imagina lo pior, se ela sempre habla de maneira negativa, ela está sembrando coisas negativas. Sembrando coisas negativas. E aprendemos muito temprano em Seiichi no Ie: quem sembra, cosecha. Se eu sembro coisas negativas, cosecho coisas negativas. Pero se eu sembro coisas positivas, eu vou cosechar. Cosechar está correto, profe? Cosechar. Meu professor de espanhol. Cosechar, eu vou cosechar coisas positivas. Quando o maestro habla, abandone o hábito de imaginar lo pior, ¿sí? Ele habla que o principal hábito que as pessoas têm, mira, isso está em capítulo 16 do livro Guia para uma Vida Feliz. Ele habla: você tem que abandonar o hábito de imaginar o pior. Pero no texto o maestro habla que além de abandonar o hábito de imaginar o pior, você tem que abandonar um hábito que muitas vezes para algumas pessoas é um hábito principal, ¿sí? Que se manifesta sempre. É a capacidade da pessoa de notar, profe, notar os defeitos ajenos. Ajenos, ¿sí? Mira, Maestro Masaharu Taniguchi ele habla que se você deseja com que seus objetivos, seus ideais se concretizem em sua vida, tem que abandonar o hábito de notar os defeitos ajenos. E a vezes, nós não, porque nós somos praticantes da ensinança Seiichi no Ie e só miramos as partes positivas das pessoas, ¿sí? Mas algumas pessoas estão muito acostumadas, ¿sí? Têm uma capacidade impressionante de visualizar o outro e já reconhece os defeitos. E aí, maestro habla: quando você atua desta maneira em sua vida, você está criando uma condição mental negativa para que seus ideais não se concretizem. Porque você está reconhecendo constantemente os defeitos ajenos, os defeitos das outras pessoas. E aí, quando eu diabo defeitos ajenos, eu estou falando, você pode, como uma esposa maravilhosa, está desejando melhorar seu esposo e constantemente
você reconhece os defeitos e habla para o esposo. Ah, mas você tem tales defeitos. Pensando que ao hablar, seu esposo melhorará. E na realidade, não. Se eu reconozco, se manifesta cada vez mais. Tem erros que desejam melhorar seus padres e passam a apontar os defeitos de los padres, de los hijos, de chefe, de novia, de amigos, até de pessoas desconhecidas. E aí cria o hábito negativo, de reconhecer defeitos, de reconhecer coisas negativas. Deseja alcançar seus objetivos, pero a mente que reconhece as coisas negativas impede com que seus objetivos se concretizem em sua vida. Maestro habla, ¿sí? Quando você reconhece os defeitos das pessoas, você está encobrindo a luz das pessoas. O outro é imagem e semelhança de Deus. O outro é a própria vida de Deus. Pero, se eu tenho o hábito de reconhecer solamente os defeitos do outro, eu não reconheço o outro como imagem e semelhança de Deus, mas reconheço solamente com as coisas negativas que se manifestam em seus actos. E aí eu passo a mirar o outro de maneira negativa. Pero, quando eu tenho o hábito de reconhecer os defeitos do outro, minha atmosfera está maculada. Minha atmosfera não é atmosfera, sim? Atmosfera está sucia, sim? Eu não estou manifestando a atmosfera de Hijo de Deus. Eu estou manifestando uma atmosfera que juzga e critica as pessoas. Uma atmosfera que solamente reconhece os defeitos das pessoas. E por mais que eu deseje alcançar meus ideais, esta atitude mental equivocada impede que meus objetivos se concretizem, meus ideais se concretizem, porque minha postura está equivocada, minha maneira de actuar está equivocada. Somos filhos de Deus. O outro também é filho de Deus. E se é filho de Deus, tem capacidade, é hermoso, é inteligente, é educado, é harmonioso. Eu tenho que reconhecer. E aí, quando eu passo a reconhecer as coisas positivas, eu sintonizo com as graças de Deus. Quando eu passo a falar, quando eu actuo de maneira a falar, reconhecer as coisas positivas, esse é um ponto importantíssimo para nós outros, sim? Porque às vezes nós outros desejamos alcançar nossos objetivos, mas a maneira como actuamos não é atitudes condizentes com a imagem e semelhança de Deus. Quando o maestro fala, abandone o hábito de imaginar o pior, eu não posso ser uma pessoa pessimista, sim? Eu vou ser uma viagem, e aí eu quedo preocupado se a viagem é uma viagem de autobus, sim? E a carretera é muito perigosa. E se ocorre um acidente, a pessoa não está realizando a viagem aún, pero já tem uma preocupação negativa. Mas se nós outros conhecemos a verdade, se nós outros somos praticantes da ensinança Seichonoye, nós outros sempre temos certeza. Eu vou realizar esta viagem e minha viagem será maravilhosa, porque será orientada e protegida por meu Padre, que é Deus. Essa é a postura. Agora, se eu imagino solamente coisas negativas, eu crio uma atmosfera negativa e não sintoniza com as coisas buenas. Esse é um ponto para todos nós outros. Levante bem alto seu ideal. Primeiro ponto. Abandone o hábito de imaginar o pior. Abandone o hábito de imaginar o pior. Segundo ponto que maestro, uma sugerência de maestro para todos nós outros, são coisas muito sencillas, pero profundas, que nós outros temos que tomar a decisão de utilizar uma palavra maravilhosa em nossa vida que se chama disciplina, sim? Temos que nos manifestar como pessoas disciplinadas, sim? Me gusta trotar, e aí eu tenho a disciplina 2, 3 vezes por semana, desperto temprano, para que eu pueda entrenar às 6 da manhã. Pero eu tenho que ter disciplina.
para que eu pueda despertar temprano. Para que nós podamos alcançar nossos ideais, temos que manifestar também a disciplina. 1. Abandonar o hábito de imaginar lo peor. Pero você tem que se acostumbrar a imaginar sempre lo melhor. E aí criar a disciplina mental de pensar de forma correta, de falar de forma correta. Esse é o caminho para todos nós outros. Por isso que Maestro habla. Segundo ponto, já que vamos abandonar o hábito de imaginar o pior, já que vamos abandonar o hábito de notar os defeitos ajenos, Maestro habla segundo ponto, página 157. Maestro habla assim: trate de descobrir sempre as qualidades de los demás. Trate de descobrir sempre as qualidades de los demás. Mira que tem uma correlação, ¿sí? Com o primeiro ponto. Se eu tenho que abandonar o hábito de notar os defeitos ajenos, agora eu tenho que criar o hábito positivo de descobrir as qualidades de las pessoas. Não é solamente, eu não vou mirar mais os defeitos do professor Reinel. Não, não, não. Não é solamente isto. ¿Sí? Não vou mirar para esta câmera agora, ¿sí? Não é solamente, eu não vou mirar os defeitos do professor Reinel. Eu tenho agora que descobrir as qualidades que o professor Reinel tem e que está manifestando em sua vida. Percebe como é importante? Se eu desejo alcançar meus ideais, eu tenho que sair de negativo para o positivo. Eu tenho que não mais reconhecer os defeitos do outro, pero agora eu tenho que descobrir as qualidades do outro. E aí é criar uma disciplina mental. Exemplo, eu vou falar para a esposa que agora está mirando esta conferência, ¿sí? Vamos imaginar que quando você contraiu o matrimônio, você sempre reconhecia as qualidades do esposo, as qualidades. Com o passar dos anos, parece que as qualidades do esposo foi diminuindo, ¿sí? E em algum momento a esposa começa a perceber que o esposo tem muito mais defeitos do que qualidades. Mas isso habla que não é que as qualidades do esposo, isso também ocorre com a esposa, sim? O esposo reconhecia solamente as qualidades e depois passa a reconhecer solamente os defeitos. Mas isso habla que não, os defeitos não desapareceram, sim? É a mente que cambiou a direção de las qualidades para os defeitos. E o que eu reconozco se manifesta. E isso que nós outros aprendemos na enseñança Seichonoye. O que eu reconozco no outro se manifesta. Pero, se eu não posso mais reconhecer os defeitos ajenos, minha tarefa agora é reconhecer as qualidades. Minha tarefa é reconhecer as qualidades. E aí, se estou falando para esposo, para esposa, para erros, todos nós somos erros. Mira, pensa agora. Pense agora. Quais são as 3 maiores qualidades de seu esposo? Quais são as 3 maiores qualidades de sua esposa? Uma mais fácil. Quais são as 3 maiores qualidades de seus padres? Escreva. Intente trazer na mente a informação e escreva. Pero, Maestro habla que eu tenho que descobrir as qualidades do outro, elogiar o outro, falar para o outro de las qualidades, pero o Maestro habla mais. Eu tenho que descobrir as qualidades do outro e utilizar as qualidades do outro como exemplo em minha vida para que eu possa manifestar as mesmas qualidades. Estamos falando de alcançar nossos objetivos. Estamos falando de levantar bem alto nossos ideais, nossas metas para a vida. E aí, Maestro habla,
Abandone o hábito de imaginar o pior. Abandone o hábito de notar os defectos ajenos, os defectos de las pessoas. Pero o maestro habla, eu tenho que agora, já que eu vou abandonar o hábito de imaginar o pior e abandonar o hábito de notar os defectos ajenos, eu tenho que agora que me acostumbrar a descobrir as qualidades de los demás, as qualidades de las pessoas. Pero, maestro muito inteligente, habla para nós, ¿sí? Habla para nós. Nós temos que descobrir as qualidades de los demás, pero, lo mais importante, eu vou falar e elogiar os demais, as pessoas, por suas qualidades, pero eu tenho que tomar a decisão de tomar as qualidades de los demais como exemplo para que eu possa manifestar as mesmas qualidades em minha vida. Não é somente, o professor René é muito educado. Não. Eu tenho que falar para o professor René com sinceridade. Felicitações, profe, é muito educado. Sim, a educação de seus padres foi maravilhosa porque você é muito educado. Pero eu tenho que mirar professor René com esta qualidade e eu tenho que tomar como exemplo em minha vida, para que eu manifeste a mesma qualidade em minha vida. Percebe? Não é somente reconhecer e elogiar, é extrair para si a responsabilidade de manifestar também esta qualidade em sua vida. E aí, maestro habla, quando nós passamos a reconhecer as qualidades das pessoas, quando nós passamos a descobrir as qualidades das pessoas, quando nós passamos a elogiar as qualidades das pessoas, e quando nós tomamos a decisão de fazer com que estas qualidades possam se manifestar em meus actos, aí nós criamos uma atmosfera maravilhosa. E quando criamos essa atmosfera que tem semelhança com Deus, nossos ideais se manifestam de forma natural em nossa vida. E maestro habla mais. Quando nós criamos uma atmosfera de reflejar, profe? Reflejar. Profe está do lado, assim. Reflejar as qualidades do outro em minha vida. Maestro habla que nós somos chamados de habitantes del paraíso. Mira que coisa hermosa, sim? Eu tenho que abandonar o hábito de imaginar o pior. Eu tenho que abandonar o hábito de reconhecer os defeitos ajenos. Eu tenho que, a partir de agora, criar a disciplina de reconhecer as qualidades das pessoas, de los demais. Eu tenho que elogiar as qualidades das pessoas. Tenho que falar para a pessoa. Pero eu tenho que tomar como exemplo estas qualidades e fazer com que essas qualidades se manifestem em nossa vida, em minha vida. E quando eu alcanço este objetivo, eu passo a ser chamado de habitantes del paraíso. Porque quando eu manifesto em meus actos, pensamentos e palavras a vida de Deus, as qualidades de Deus, é natural que o local onde eu estou se transforme em el paraíso. Esse é um ponto importante para todos nós. Temos agora o intermédio para que o professor René pueda transmitir para todos vocês alguns avisos muito importantes e depois vamos regressar para que possamos apresentar para vocês mais pontos importantes que o professor Masaharu Taniguchi nos aconselha para que possamos tomar como referência em nossa vida, para que possamos caminhar para alcançar nossos objetivos. Muchas gracias, muchas gracias. Pues Dios los bendiga y siempre estamos agradecidos por la participación en donde ustedes cada martes y cada domingo
nos están acompañando para crecer más en liderazgo, en la enseñanza de Seicho no Ye. Es una gran alegría para nosotros contar con ustedes, con su sintonía, con su amor, con sus prácticas, con su dedicación. Y desde acá, desde Brasil, les enviamos un inmenso abrazo. Sean cada vez más felices y siempre esperen lo mejor de la vida, porque todos somos maravillosos hijos de Dios. Y el día de hoy pues quiero compartir un mensaje de nuestro querido superintendente doctrinario para Iberoamérica y África Latina de la revista número 184. El profesor Gabriel dice así: estimados amigos lectores de la revista Sea Feliz, saludos. Para nosotros de Seicho no Ye es una felicidad que esta revista haya llegado a sus manos. Nuestro más vehemente deseo es que sea la mensajera de la luz más brillante en sus vidas. Seicho no Ye es una enseñanza de amor, un amor inmenso, infinito, ilimitado, así como es el propio Dios. Recíbanla como si recibieran el tesoro más valioso, dice el profesor Mario Gabriel. Reciban esta revista como si fuese el tesoro más valioso. Queremos invitar a todos los líderes de Seicho no Ye que aún tienen en sus armarios, en sus bodegas, en los stops, ahí en sus países, en las sedes de Seicho no Ye, la revista Sea Feliz, y que usted se dé una oportunidad de compartir con el mayor número posible de personas y tengamos la oportunidad de intervenir positivamente en la vida de las personas, porque la revista Seicho no Ye salva a las personas, da felicidad, da postura, nos da la oportunidad de practicar la enseñanza de Seicho no Ye en el día a día. Entonces queremos invitarlos. Seicho no Ye, la revista Seicho no Ye es llevar alegría al mayor número posible de personas. Queremos pedir el favor que divulguen al mayor número posible de personas esta revista para que cada vez más hermanos conozcan la enseñanza de Seicho no Ye. Este año, como les hemos contado, estamos iniciando conferencias en El Salvador para la felicidad de los salvadoreños y queremos llegar a muchas partes en todos los países donde habla español y también en aquellos países donde hablan portugués. Y si usted conoce algún líder o alguna persona que viva en estos otros países, entre en contacto con nosotros, o también para solucionar cualquier tipo de duda a través de nuestro correo electrónico americalatina@sni.org.br. Estamos a disposición para ayudar a ustedes. Y también queremos recordarles, hoy 28 de marzo, este domingo maravilloso, estamos a 3 días de finalizar nuestro curso virtual para profesores y divulgadores. Y quiero hablarle a usted, querido profesor, divulgador, si aún usted no ha realizado este curso maravilloso, aún tiene 3 días. Si no sabe cómo hacerlo, entre en contacto con los líderes de sus países para que ellos le pasen el login, la seña y usted pueda realizar este curso virtual a través del área restricta, crecer más en la enseñanza de Seicho no Ye, estar más actualizado. Y estos cursos, claro que van a servir para una promoción de grado o para presentar examen para ser profesor de Seicho no Ye, que es una honra maravillosa. Entonces los invitamos, aún tenemos estos 3 días hasta el 31 de marzo. No pierda esta oportunidad de hacer este curso para profesores y divulgadores con estas conferencias maravillosas y pueda usted llenar el registro de aprendizaje. Dios los bendiga, los queremos mucho, les invitamos siempre a vivir la enseñanza de Seicho no Ye en el día a día y los dejo en compañía de nuestro querido profesor Fernando Antonio Méndez Márquez. Dios los bendiga, un abrazo para todos, los queremos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos dar continuação, sim, ao estudo Levante Bem Alto Su Ideal. Agradecemos ao professor Renel por la divulgação de todos os avisos, todas as invitações para todos vocês, sim. Vamos recordar o que hablamos hasta ahora. Hablamos no início sobre complexo de inferioridade. Por mais que você deseje alcançar seus ideais, se você tem complexo de inferioridade, se mira de maneira negativa, você está impedindo, com sua própria atitude mental, a possibilidade de que seus ideais possam se concretar em sua vida. Segundo ponto, maestro habla, ¿sí? Abandonar el hábito de imaginar el peor. Pero o maestro habla que para que você possa alcançar seus ideais,
Você tem que abandonar o hábito de imaginar que somente coisas negativas podem ocorrer, mas ao mesmo tempo, o Maestro invita a nós outros para que podamos abandonar o hábito de notar os defeitos ajenos. Isso é um ponto importante. ¿Sí? Pero, quando se habla de notar os defeitos ajenos, eu invito você também, já que você deseja alcançar, todos nós desejamos alcançar nossos ideais, a abandonar o hábito de imaginar nossos defeitos também. Porque, às vezes, tem pessoas que ela está acostumada a reconhecer os defeitos de outras pessoas, de los demais. Mas tem pessoas que se miram constantemente de maneira negativa. ¿Sí? E aí reconhece somente seus defeitos. E não recuerda, não habla, não reconhece suas qualidades. Claro, se eu miro a minha pessoa de maneira negativa, como eu posso que coisas boas se concretizem em minha vida? Imagina, eu tenho um ideal, desejo que esse ideal se manifeste em minha vida, é uma coisa boa, é para minha felicidade e a felicidade de muitas pessoas, pero eu tenho um conceito negativo de minha pessoa. São duas informações diferentes, sim? Uma, eu reconheço somente meus defeitos, miro a minha pessoa de maneira negativa, e a outra, desejo com que meus objetivos, meus ideais se concretizem em minha vida. Como pode? Reconozco os defeitos constantemente, penso, hablo, não me amo. Essa é a realidade, porque uma pessoa que reconhece constantemente seus defeitos está mirando seu eu falso e não seu eu verdadeiro. Então, se não tem amor para com sua pessoa, mas ela deseja com que seus objetivos se concretizem. Pero, se ela não se ama, como pode os objetivos se concretizar em sua vida? É uma contradição, sim? E muitas das vezes, Maestro habla que os objetivos não se concretizam como reflexo do pensamento equivocado, da maneira equivocada de reconhecer seus defeitos. Essa é uma observação. Pero vamos recordar, não podemos imaginar o pior, não ser pessimista, nem com as pessoas, nem para com você. Nós outros não podemos notar os defeitos ajenos. Pero o Maestro nos invita, ¿sí?, a descobrir as qualidades das pessoas. Agora, eu não posso reconhecer o defeito de outro, mas minha tarefa, minha missão é reconhecer as qualidades, é descobrir as qualidades de los demais. E aí, depois que eu tomo conhecimento das qualidades, e não é difícil, sim? Todos são filhos de Deus. E se são filhos de Deus, têm muitas qualidades. Eu tenho que elogiar o outro e citar estas qualidades. Pero o mais importante para nós outros, para que podamos nos aproximar cada vez mais de nossos ideais. Eu tenho que elogiar os defeitos do outro, pero tenho que tomar como exemplo para que os defeitos, não, elogiar as qualidades, perdão, o professor René já estava listo para fazer a observação. Eu tenho que elogiar as qualidades do outro, pero eu tenho que tomar como exemplo as qualidades do outro e fazer com que se manifestem meus actos estas qualidades. E aí, Maestro habla uma coisa maravilhosa, quando eu consigo fazer com que as qualidades se manifestem em minha vida, eu posso ser chamado de habitantes del paraíso, habitante del mundo de la imagem verdadeira, habitante do cielo, habitante de um local maravilhoso, porque eu estou reflejando as qualidades do verdadeiro Hijo de Deus. Como eu sei que você tem curiosidade, vamos a mais um ponto como sugerência de Maestro Masaharu Taniguchi, para que você pueda se aproximar cada vez mais de seus ideais, de la concretização de seus ideais. Maestro habla, quem usa a los demais também será usado. E aí ele habla, quem se aproveita de los demais encontrará a alguém que também se aproveite dele. Não existe nada mais vil e grosseiro que o caráter das pessoas que traicionera e astutamente
usam a los demás como escalones para subir em la vida. Se eu desejo alcançar meus ideais, eu não posso utilizar as pessoas como um trampolim para que eu possa obter êxito, possa obter sucesso a custa das pessoas. Resumindo, o maestro está falando, actue com honestidade, actue sempre com honestidade. Quando nós actuamos de maneira negativa, com desonestidade, com a intenção de obter uma ventaja, sim? Nós estamos sembrando coisas negativas, estamos utilizando ou usando as pessoas pensando em nossa felicidade, pensando em nossa prosperidade. Se eu tenho o hábito de usar as pessoas, eu vou atrair pessoas que têm a mesma atmosfera. E aí, com a velocidade que eu actuo para usar as pessoas para que eu obtenha êxito, eu vou atrair pessoas que vão actuar da mesma forma. Alguns anos atrás, eu e o professor Enio estávamos fazendo um estudo lá em Enseñanza Seichonoye, e era sobre a enfermidade, pero de repente eu tinha em minha mão o livro 365 artículos, itens para alcançar o ideal, sim? E em Brasil, volume 1 e volume 2, me parece que em espanhol também, 1 e 2. E tem o volume 2 que habla de los 16 artículos para que você possa alcançar seu ideal. O maestro cita 16 artículos. E o 16º artículo habla, tenga mente alegre. Se você deseja alcançar seu ideal, alcançar seu objetivo, sim? Necessita ter mente alegre. E aí eu recuerdo que na época, quando nós estávamos estudando, eu me perguntava, pero, que significa manifestar mente alegre? Porque tem pessoas que são muito alegres, sim? Tem sempre uma sorrisa, sim? Tem pessoas que são extremamente positivas e a alegria é uma constante subida. Então eu me perguntava, será que é somente manifestar a alegria, manifestar a prosperidade? Quando chegar em um ambiente, mesmo que encontre pessoas tristes, tem que fazer com que as pessoas quedem contentas? Será que manifestar a alegria, que é o 16º artículo para alcançar o ideal, é isto? Essa é minha dúvida, na época. E aí, estudando, e um dia encontrei, na época encontrei um livro de Seichonoye maestro falando, tener mente alegre significa, você não deve actuar de maneira a que você tenha em seu coração sentimento de culpa. Você deve actuar sempre de maneira correta. Não pode actuar de maneira negativa. Não pode actuar de maneira desonesta. Porque quando você atua de maneira desonesta, de maneira negativa, você perde a alegria. Por que o maestro fala? Porque nós já temos conhecimento, já temos consciência de que somos a própria vida de Deus. Mas quando eu hago uma coisa negativa, não tenho necessidade de que o professor René hable para minha pessoa, ou minha esposa abre, você atua de maneira negativa. Porque nós, quando actuamos de maneira negativa, já temos uma luz, sim? E nós já sentimos imediatamente, eu não deveria actuar desta maneira. E aí, se eu tenho sentimento de culpa, maestro habla, quando você tem sentimento de culpa por atitudes equivocadas, a alegria desaparece. E o que se manifesta em nosso coração é a tristeza. Por isso que o maestro habla, quem usa os demais também será usado. E por que nossos ideais não se manifestam em nossa vida? Porque quando eu atuo com desonestidade com outras pessoas, eu já tenho em meu coração um sentimento de culpa por atuar de maneira não condizente com minha essência. E automaticamente a alegria desaparece de minha mente. A alegria desaparece.
E quando a alegria desaparece, o que eu tenho? Tristeza, sentimento de culpa, infelicidade, e automaticamente eu estou quedando mais lejos de meu ideal, de meus objetivos, porque minha atitude está equivocada. Por isso que o maestro fala, sempre trate o outro como um verdadeiro filho de Deus. Sempre vea o outro como um verdadeiro filho de Deus. Sempre ofereça para o outro lo melhor. Porque quando você sembra, você cosecha. Tem muitos pontos que o maestro cita para que nós todos podamos refletir, pero eu vou falar o último. O capítulo tem vários, sim, capítulo 16, pero em virtude do tempo, eu vou falar o último ponto. Já falamos de eliminar complexo de inferioridade. Vamos fazer agora de maneira didática uma revisão. Revisão. Já falamos de abandonar o complexo de inferioridade. Já falamos de abandonar o hábito de imaginar o pior. Já falamos de abandonar o hábito de notar os defeitos ajenos. Já falamos de nós temos que descobrir as qualidades das pessoas. Já falamos de, além de descobrir as qualidades, eu tenho que elogiar para o outro suas qualidades. Já falamos de, depois de elogiar, eu tenho que tomar como exemplo a atitude do outro, a qualidade do outro, e fazer com que se manifeste em minha vida. Porque quando eu manifesto qualidades em minha vida, eu passo a ser chamado de habitantes del paraíso, habitante do mundo da imagem verdadeira. E agora há pouco, falamos de quem usa os demais, também será usado. Sempre atue com honestidade. Sempre busque fazer o melhor para as pessoas. E não tenha o pensamento de levar ventaja à custa das pessoas. Agora, o último ponto para nós outros, como sugerência, maestro habla. Corrija sus defectos mientras son pequeños. Fenomenicamente, a vezes manifestamos alguns defeitos e o maestro está incentivando a cada um de nós outros que tem que corrigir o defeito quando está pequeno. Não tem que deixar com que o defeito se torne um hábito e se quede grande, porque aí tem mais dificuldade para eliminar o defeito de nossa personalidade. Fenomenicamente falando, sim? Em essência somos perfeitos, imagem e semelhança de Deus. Pero, como esse é um mundo de projeção, podemos manifestar como ausência da luz, a tiniebla, como defeitos. Como eu não estou manifestando minhas qualidades de filho de Deus, eu posso manifestar no vazio os defeitos, ou pequenos defeitos. Mas isso habla. Rasgo em la roupa se abre cada vez mais se não é zurcido a tempo. Assim, também são os defeitos do homem. Hasta os pequenos defeitos aumentarão gradualmente e se volverão incorrigíveis se não são modificados imediatamente em seu início. La buena notícia para nós outros. Não se acostumbre com defeitos. Não se acostumbre com seus defeitos. Não se acostumbre a actuar de maneira negativa. Profe, mas é uma pequena mentira. Pequena mentira solamente uma vez, duas vezes. E aí nos acostumamos a sempre estar falando de maneira mentirosa. Sim? Então, o maestro fala, somos hijos de Deus. E o maestro fala de um balde. Sim? Imagine um balde que tem um agujero. Sim? Pequeno. Tem um agujero pequeno, quase invisível. Você llena de água. Hoje. E se você regressar mais tarde, talvez não tenha água. Porque por el pequeno agujero, a água sale. Mas isso habla. Nós somos pedras preciosas, porque somos a própria vida de Deus.
pequenos defeitos, pequenas atitudes, nós estamos ensuciando a pedra. E não permitimos com que o brilho do diamante, da pedra preciosa, seja apreciado por as pessoas. Mas isso habla mais. Uma pedra preciosa que não tem defeito tem um valor. Pero uma pedra preciosa que tem defeitos, seu valor baja. Mira para nós outros. Não se acostumbre com atitudes equivocadas. Por isso que o maestro habla, corrija seus defeitos mientras são pequenos. Abandone. Tome a decisão. Não hace parte de minha vida. Eu sou filho de Deus. Se sou filho de Deus, tenho que actuar como filho de Deus. Queridos amigos, esses são alguns dos pontos que o maestro habla para que nós outros podamos pôr em prática em nossa vida de maneira efetiva, todos os dias, para que nos aproximemos cada vez mais de nossos ideais. Não é somente imaginar os grandiosos ideais, mas nós outros temos que actuar de maneira correta para permitir com que os ideais possam se manifestar em nossa vida. O livro é Guia para uma Vida Feliz, de professor Masaharu Taniguchi, que você pode encontrar em la sede nacional, em uma associação local, em um núcleo de Seichonoye, mais cerca de sua casa, para que todos os dias tenhamos contato com palavras de la verdade. Para que possamos finalizar nossa atividade, vou invitar todos vocês para uma oração. Já que estamos falando de ideal, vamos fazer uma oração para manifestar a prosperidade. Vamos fazer uma oração para que todos nós outros podemos visualizar e permitir com que a prosperidade se manifeste em sua vida, em nossas vidas, ¿sí? Então, livro Mis Orações, página 167, Oração para prosperar. Pido a todos que se ponga em posição, assuma a posição de oração e mentalize a oração. Todos desejamos prosperar. Para concretizar este desejo, se pode fazer a seguinte oração. Ó Deus, inspira-me buenas ideias que me permitam ser útil a mais grande número possível de pessoas, através de trabalhos que estejam de acordo com minha vocação, e dai-me força para realizá-los. Ó Deus, inspira-me buenas ideias que me permitam ser útil ao mais grande número possível de pessoas, através de trabalhos que estejam de acordo com minha vocação, e dá-me força para realizá-los. Ó Deus, inspira-me buenas ideias que me permitam ser útil ao mais grande número possível de pessoas, através de trabalhos que estejam de acordo com minha vocação, e dá-me força para realizarmos. Muitas graças. Muitas graças, muitas graças. Dessa-se, posição de oração. Queridos amigos, que tenhamos um domingo maravilhoso para todos vocês, para todos os familiares, e que você pueda, durante também mais este regalo de Deus, chamado domingo, mais este dia, manifestar sua essência em seus atos, pensamentos e palavras, para que com isso você pueda contribuir, para que todos os seus objetivos possam se concretizar em sua vida. Objetivos esses que vão levar felicidade a você, seus familiares e a toda a humanidade. Que Deus bendiga a todos. Muitas graças, muitas graças.